Vocês se lembram do Toyota Bandeirante? O Jeep japonês foi vendido no Brasil entre 1968 e 2001 e ficou conhecido pela robustez e capacidade fora de estrada. Esse utilitário é chamado no resto do mundo como Land Cruiser e existe até hoje em forma de SUV de luxo. Mas não é sobre esse modelo que falaremos hoje, e sim do Land Cruiser 70, um jipão raiz capaz de encarar as regiões mais inóspitas do mundo e que ainda é vendido 0 km. Galera, tinha uma época que os vídeos do canal chegavam a 20 mil visualizações. Depois a plataforma passou a entregar muito menos, com alguns vídeos tendo menos de 100 views. Estamos quase alcançando a meta de 500 inscritos, então se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Nós tivemos no Brasil o Land Cruiser J40, conhecido como Toyota Bandeirante e que teve papel muito importante para a abertura do interior do país. Quem tem família que migrou para as regiões centro-oeste e norte do Brasil nas décadas de 60, 70 e 80 já deve ter ouvido falar que ou você andava em um Jeep Willys ou de Bandeirantes, dado que muitas rodovias não tinham asfalto. Fuscas e picapes 4x2 iam bem na época da seca, mas assim que começavam os atoleiros a situação ficava bem difícil. De lá para cá, o Brasil avançou muito nesse quesito das estradas, e carros feitos para o fora de estrada foram perdendo o apelo. Ainda assim, a nossa Toyota Bandeirantes continuou sendo vendida até 2001. Fato curioso é que ela era montada desde 1968 em São Bernardo do Campo, que era a mais antiga fábrica da Toyota fora do Japão. Planta essa que encerrou as atividades neste ano. Mas muitos mercados, como a Austrália, países da África e Oriente Médio, ainda têm a necessidade de um utilitário altamente capaz no fora de estrada e com manutenção simples, especialmente para aplicações em regiões remotas, em que o socorro demoraria dias para chegar. E o Land Cruiser 70 existe exatamente para isso. O sucessor direto do Bandeirante é pouca coisa mais moderno em termos de estrutura, usando ainda um chassi tipo escada e interior bem rústico. Lançado em 1984, ele foi recebendo itens obrigatórios de segurança, como airbags, e atualização dos motores de acordo com as novas leis de emissões. Os motores variam de acordo com o mercado, mas existem versões de 4 ou 6 cilindros a gasolina e 4, 5, 6 e 8 cilindros a diesel. Atualmente, boa parte recebe o 2.8 4 cilindros a diesel com 201 cavalos, motor bem parecido com o da nossa Hilux, que tem 50 kgfm de torque. Mas o preferido continua sendo o antigo e confiável 4.5 V8 turbo diesel, que não surpreende em potência e torque aos 201 cavalos e 45 kgfm, mas é reconhecido pela robustez e facilidade de manutenção, ultrapassando facilmente os 500 mil km rodados sem maiores problemas. Os câmbios são automáticos de 6 marchas na versão 2.8 e manual de 5 marchas no V8. E é claro que o V8 tem um consumo alto, mas o carro compensa com opções de tanque de combustível de 130 ou 180 litros de fábrica, permitindo que ele rode até 1.500 km sem abastecer. As versões 4 cilindros podem beirar os 2.000 km de autonomia, e acreditem, é bem comum a adição de tanques auxiliares para permitir missões ainda mais longas. E depois de 40 anos, quando todos achavam que o fim do Land Cruiser 70 estava próximo, a Toyota apresentou um facelift tentando deixar o carro mais moderno. Os faróis foram redesenhados e podem ser de LED de acordo com a versão. O interior continua bem simples, com controles de ar-condicionado lá da década de 80. Mas as versões mais caras oferecem central multimídia e até tomadas USB tipo C igual ao iPhone 15. O que possibilita que você assista os vídeos do Jabiracar enquanto escapa do fim do mundo. O carro tem até assistente de permanência em faixa, reconhecimento de placas de velocidade e farol alto automático. Existem versões cabine simples e dupla com caçamba ou sem.
te possibilitando montar outros tipos de caçamba em empresas especializadas para a versão chassi. Há ainda uma versão fechada no formato SUV com 4 portas, ou uma versão 2 portas conhecida como carregadora de tropas. Existem ainda carrocerias especiais feitas para governos ou ONGs, em formatos de ambulância ou militar. Isso faz com que esse carro seja muito usado em missões humanitárias na África, mas também tem uma vasta aplicação de guerra. Vocês já devem ter reparado naquelas reportagens da televisão quando mostra conflitos no Oriente Médio, a quantidade de Toyotas que são usados na guerra. Existe até uma polêmica sobre o interesse da Toyota em entregar esses veículos a grupos autoritários e regimes não democráticos, sendo comprados aos milhares e usados como ferramenta de controle da população. O principal fator é o reconhecimento da robustez e durabilidade desses carros, especialmente se comparados às picapes e SUVs modernos. Em países que esses veículos são vendidos ao público, como a Austrália, a Toyota faz contratos com o primeiro dono do veículo, tentando impedir a revenda do carro com menos de 1 ano. É muito comum regimes autoritários comprarem esses veículos seminovos, oferecendo aos donos mais do que eles pagaram, e então importarem para os seus países de atuação. Isso se deve muitas vezes ao difícil acesso a esses carros, não tendo unidades suficientes nos países de aplicação ou o fato de não existirem mais atuação da Toyota naquela região. Mas apesar das polêmicas, o Land Cruiser 70 continua um sucesso, tanto para atender governos e pessoas desamparadas, passando pelo uso rural com o mínimo de conforto, até aplicações recreacionais fora de estrada. E é justamente esse último que fez o carro voltar ao Japão depois de décadas, focando no mercado entusiasta de fora de estrada e motorhomes. Meus amigos, o V8 pode beber bastante, o carro pode não ser o mais bonito, mas, se o fim dos tempos chegarem, eu queria ter um desse na garagem. Vocês acham que esse carro teria mercado no Brasil? Comenta aí qual carro você levaria para o apocalipse. Compartilhe o vídeo com aquele cara chato do seu trabalho e até a próxima.